Pessoal, hoje a gente vai falar sobre função logarítmica, tá? Aula 13 do segundo bimestre. A primeira coisa que a gente vai comentar sobre esse assunto são as condições de existência. Os primeiros slides, as primeiras aulas do segundo bimestre, a gente falou sobre as exponenciais, as funções exponenciais. E assim como ela, os logaritmos também têm condições de existência. A primeira coisa que a gente vai destacar é que o logaritmando é maior que zero. Tá? Lembrando, quem é o logaritmando? Nesse exemplo que a gente deu aqui, ó, log de b na base a é igual a c. Então, meu logaritmando é o b, tá? E a base é o a. E o c é propriamente o logaritmo, tá? Então, a base é a, o b é o logaritmando e c é o logaritmo. Lembrando, se a gente for refazer esse log em forma de potência, seria a elevado a c, que é igual a b. Ou seja, a elevado a quanto, que é esse c, que vai dar o resultado de b. Ou seja, eu repito esse a quantas vezes para chegar no resultado de b. Lembrando, a ele precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Então, a minha base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Pode ser meio, pode ser 3/4, pode ser 1,2, pode ser 1,5, pode ser 7, 10, enfim. Tem que ser diferente de 1. E o meu b, que é o logaritmando, ele tem que ser diferente de zero, Ele tem que ser maior do que zero, tá? Ou seja, a base do logaritmo é sempre maior do que zero e diferente de 1. Lembrando que aqui a gente está considerando a base como a, sempre maior do que zero e diferente de 1. E o b, que é o logaritmando, maior do que zero. Aqui eu trago dois exemplos de como a gente não pode resolver a conta fora dessas regras aqui, tá? Dessas condições. Então, exemplo de logaritmando menor do que zero. Então, se o meu a aqui, aliás, se o meu b for menor do que zero. Aqui no exemplo, o logaritmando está como menos 4, de base 2. Ou seja, se a gente fosse transformar isso em potência, 2 elevado a quanto que daria menos 4? 2 elevado a x igual a menos 4. Só que não existe, tá? Não tem um valor de x que torne isso aqui real. Então não tem como eu elevar 2 a algum número que chegue ao resultado de menos 4. Então é inexistente, tá? Por isso que o logaritmando ele tem que ser maior do que zero. Outro exemplo, logaritmando zero. Log de zero na base 7. 7 elevado a quanto que vai dar zero? 7 elevado a x igual a zero. Lembrando, qualquer coisa aqui pode causar uma confusão, Elevar esse x aqui e substituir por zero. Porém, qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso daqui também não tem condição de existir, tá? Então, por isso que o logaritmando ele precisa ser maior do que zero, que é o nosso b aqui, ó. Falando da lei de formação, a nossa função logarítmica, a gente considera f de x igual a log de x na base a. Ou seja, esse x que está aqui dentro do parênteses, ele é esse x aqui, tá? Então, lembrando, f de x é o que muitas vezes a gente já viu em outras funções, função do primeiro grau, função do segundo grau, seria equivalente ao nosso y, tá? Dentro do gráfico. E aqui tem um exemplo, tá? Vamos considerar aqui ó, f de x igual a 5 mais log de x mais 1. Aqui traz duas situações, dois exemplos, considerando x0 e considerando x9. É só fazer a substituição desse x, aonde tem x, por 0 e aonde tem x por 9. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, log de 1, tá? Mais 5. Por que log de 1? Log de 0 mais 1, considerando esse 0, 0 mais 1 é 1.
log de 1. Quando não tem nada aqui embaixo, não tem base, a gente já viu que a base é 10, tá? Então, não tem nada aqui embaixo, não estou enxergando aqui, não está marcando, sinalizando qual é a minha base é 10, tá? Então, 10 elevado a quanto que dá 1? 10 elevado a 0. Então, log de 1 na base 10 é 0. 0 mais 5, 5. Ou seja, quando o meu x vale 0, o meu f de x aqui, ó, esse f de x, vale 5. E quando o meu x vale 9? Então, f de x igual f de 9 igual a 5 mais log de 9 mais 1. 9 mais 1, 10. Log de 10 na base 10. Não tem nada aqui, é 10. 10 elevado a quanto que dá 10? 1. Então, esse log de 10 aqui é 1. 5 mais 1, 6. Então, quando o meu x vale 9, o meu f de x vale 6. E aqui, o que é interessante, ó, a gente perceber? Que conforme aumenta o x valendo 0, depois o x valendo 9, o meu f de x também aumenta, de 5 para 6. Então, isso caracteriza uma função crescente, tá? Então, sempre que a minha base, que é o número aqui embaixo, ó, que seria esse a, sempre que a minha base for maior do que 1, a minha função é crescente. Então, nesse caso aqui, como não tem nada indicado, a minha base é 10. Então, base 10, maior do que 1, a minha função é crescente. Eu consigo comprovar isso substituindo os valores, tá? Os valores de x, para achar o valor de f de x. Agora, um outro exemplo. F de x igual a log de x menos 2 na base meio. E aqui a gente vai fazer a substituição. 9 quartos, valendo x, e 5 meios, tá? Substituindo x por 9 quartos e depois por 5 meios. Log de 9 quartos menos 2, tá? 9 quartos menos 2 é 1 quarto, certo? É 1 quarto. Então, meio elevado a quanto que vai dar 1 quarto? Meio elevado a 2, tá? Meio elevado a 2 vai dar 1 quarto, ou seja, log de 1 quarto na base meio é igual a 2. Então, quando o meu x vale 9 quartos, o meu f de x vale 2. E 5 meios? 5 meios menos 2 é igual a meio. Então, log de meio na base meio é 1. Ou seja, meio elevado a quanto que vai dar meio? Elevado a 1. Logo, o que a gente percebe? Conforme a gente aumenta o valor de x aqui, ó, aumentou o valor de x, a gente diminui o valor de f de x. Então, essa função ela é decrescente, tá? Por quê? Porque a minha base aqui, que é meio, ela é menor do que 1. Ela está entre 0 e 1. Então, se a minha base estiver, essa base aqui, ó, estiver entre 0 e 1, a minha função é decrescente. Se a minha base estiver maior do que 1, a minha função é crescente. Aqui tem um exemplo gráfico de uma função crescente, tá? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Essa linha verde é a linha da função, tá? A curva da função. Então, essa daqui é uma curva, tá? De uma função crescente. Perceba que tem mais um exemplo aqui, substituindo a base por 2. E aqui a gente substituiu os valores de x. Percebam que vai aumentando o valor de x, aumenta o valor de f de x. E aqui um exemplo de uma função decrescente. Perceba que ela forma como se fosse um L aqui, ó, tá? Essa curva da função decrescente, tá? Mesma coisa, a base usando meio. Então, quando o meu x vale 1, o meu f de x vale 0. Quando o meu x vale 2, o meu f de x vale menos 1. Quando o meu x vale 4, o meu f de x vale menos 2. Então, eu vou aumentando o valor de x, vai diminuindo o valor de f de x. Por isso que ela é decrescente, certo? E aqui, um último exemplo, né, um exercício para ser resolvido.
Qual a função a seguir possui comportamento decrescente? Então, qual das 4 funções aqui é decrescente? f de x igual a log de x na base 2, aqui a base 3 meios, base 2,5 e base 1 quinto. Então, a função decrescente é essa última aqui, tá? A base 1 quinto, ou seja, é menor do que 1. Todas as outras, a base é maior do que 1. Então, essa daqui é minha função decrescente, tá? Comportamento decrescente.